no ambiente áspero de caldeiras, fornos e fogo, entre homens acostumados ao trabalho pesado, em cujos longos momentos se conversava desde o cotidiano até a política, forjou-se o caráter do personagem, cuja vida vamos narrar hoje. Em suas múltiplas facetas como jornalista, agitador, organizador e depois como homem de Estado. Vislumbra-se esse temperamento forjado no aço que seu pai lhe incutiu, do qual aprendeu as virtudes e os defeitos que o acompanhariam em sua vida. E que, após muitas experiências, o levariam a impulsionar a nação italiana inteira para um período histórico sem igual, no século XX, seguido de um conflito bélico de repercussões mundiais. A doutrina política sob a qual Mussolini chegaria ao poder naquela nação da Europa mediterrânea tem sido muito pouco estudada, além de simplificações. O fascismo era uma ideia inovadora naquele contexto, um movimento nucleado por veteranos de guerra, genericamente nacionalistas e enquadrados num sindicalismo revolucionário, lembrado com desprezo por muitos e com nostalgia por alguns. Hoje vamos contar a história de El Duce Benito Mussolini, como nenhum outro canal já fez. Vamos conhecer sua vida, seu trajeto no poder, quais eram realmente suas ideias políticas e como foi seu trágico final. Quem vos fala é Reinaldo Carrillo. Bem-vindos à nova enciclopédia. Benito Amilcare. Andrea Mussolini nasceu em 29 de julho de 1883, na localidade italiana de Predappio. Filho de um ferreiro socialista da localidade, que lhe incutiu desde jovem a paixão pelo trabalho manual que fazia ao homem italiano o uomo. Sua mãe, por outro lado, era uma professora e uma católica devota. A família Mussolini vivia na pobreza, em quartos superlotados de um pequeno palácio. Seu pai, obstinado em incutir em Benito o ideal do homo forte, passava o tempo em bares, gastando o dinheiro que chegava em casa em outras mulheres. Assim, cresce um Benito inquieto, agressivo, altivo e desobediente. Seus professores da escola local não conseguem acalmar seus ímpetos e sua mãe decide enviá-lo ao colégio salesiano de Faenza, onde, depois de evitar que roubassem sua comida, é expulso e então é enviado para a escola Josué Caducci, em Forlimpoli. Embora fosse constantemente mudado de uma escola para outra, suas notas eram muito boas. Benito era um aluno destacado e inteligente e passava em seus exames sem nenhuma dificuldade. Ele obteve um diploma como professor aos 19 anos, mas já nessa idade não se considerava apto para esse trabalho. E querendo evitar o serviço militar, decide emigrar do seu país. Então ele parte da Itália para a Suíça, pulando de um trabalho para outro. Foi pedreiro, açougueiro, peão e porteiro. Enquanto morava na Suíça, ganhou certa reputação como um jovem de um magnetismo estranho, com seu proeminente queixo, seus olhos escuros, penetrantes e seu notável talento retórico. Era um destacado declamador de poesias e também vociferava ferozes discursos dos autores que consumia vorazmente em múltiplos idiomas, pois também era poliglota, desde Friedrich Nietzsche e Spinoza a Hegel, Karl Marx, Kropotkin e Sorel. Não parou de estudar e até conseguiu ter aulas com o famoso Vilfredo Pareto. Esse gosto pela leitura, aliado ao que aprendeu da doutrina socialista de seu pai, permitiu-lhe relacionar Hegel e o sindicalismo nacional de George Sorel numa personalidade única, revolucionária, agitadora e impactante. Inclinado naturalmente para a política, começa a escrever, trabalha como jornalista e ativista socialista, redige propaganda para sindicatos, organiza greves e, através de seus escritos, promove o uso da força como meio para alcançar os objetivos da classe trabalhadora. Ele vai se fazendo um nome no mundo político e mais de uma vez passa por maus momentos atrás das grades, até que finalmente é deportado da Suíça e retorna à Itália. Em 1904, ocasião em que mais de um jornal em Roma relata seu retorno. Ao retornar, ele se estabelece em Udine, nos Alpes venezianos, onde viveu um período que descreveu como de deterioração moral. Então, para se sustentar, ele retoma o ensino, mas logo, cansado de viver essa vida tranquila, retorna ao sindicalismo, ao jornalismo e a um ambiente de política extrema, que vamos descrever mais adiante. Para entender bem este fenômeno,
pois a doutrina de Mussolini foi produto de uma série de elementos que muitos atribuem apenas a ele como pessoa, sem levar em conta os contextos históricos pelos quais sua Itália natal estava passando. Em 1909, Mussolini se apaixona por Rachel Judy, de 16 anos, a filha mais nova do amante de seu pai, com quem ele vai morar em um apartamento em Forlì, e eventualmente se casam. Após o casamento, Mussolini é preso pela 5ª vez, mas já era um líder sindical conhecido entre os socialistas, talvez um dos mais perigosos. Após escrever para diversos jornais socialistas, funda a publicação A Luta de Classes. E em 1912 ele é nomeado diretor do jornal oficial dos socialistas italianos, chamado Avanti como seu diretor. Duplica a tiragem e a circulação. Os socialistas crescem em número e a popularidade de Benito aumenta. Neste jornal, Mussolini se opõe à intervenção da Itália na Primeira Guerra Mundial com base em uma retórica socialista de irmandade proletária aos povos. Mas, lendo, a ideia de que as guerras geralmente levam a revoluções sociais penetra em Carlos Marx. E também se convenceu de que a derrota da França aliada seria um golpe letal para a Europa e a Itália. Ele decide mudar sua postura e promover um discurso belicista, o que o faz cair em desgraça com os socialistas do país que se opunham à guerra. É expulso do partido e renuncia à direção do Avante. Essa mudança de postura seria transcendental em seu futuro político e no desenvolvimento de uma nova doutrina nacional, distinta do socialismo e do liberalismo. Em busca de emprego, economiza dinheiro com empresários de armas na Itália e com o povo da Itália, onde assume o nacionalismo sindical como bandeira. E além disso, promove a incorporação da Itália na guerra. Em agosto de 1915, partiu como voluntário para a frente de combate como um simples soldado, mas demonstrou grande coragem e audácia. Até que em fevereiro de 1917, ficou gravemente ferido, permanecendo internado por 4 meses. Durante e após a Grande Guerra, a Itália passaria por transformações em todos os aspectos. Não fazia mais de 50 anos que a Itália havia se unificado como nação. Com a chegada da guerra, o Estado italiano inaugurava uma política intervencionista nas áreas econômica e social, onde, além disso, o Estado era o principal cliente de toda a indústria. A classe trabalhadora foi militarizada e o Estado passou a se tornar o árbitro das contratações coletivas. A entrada da mulher no campo de trabalho resultou na queda dos salários e o executivo aumentou seus poderes. Milhões de soldados camponeses foram obrigados a pagar impostos, e a sua recruta foi um processo de aculturação ou de integração nacional à força. A proverbial resiliência do camponês foi submetida ao severo teste das trincheiras. Dali surgiriam grandes poetas e artistas como Gabriel D'Annunzio, Giovanni Papini, Filippo Tommaso, Marinetti e Giuseppe Bresolini. Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália enfrentou, tratada como uma potência derrotada nos diferentes acordos internacionais. A reconfiguração pós-guerra gerou na Itália um desemprego crescente e uma economia quebrada. Os italianos estavam do lado dos vencedores, mas sentiam que tinham perdido. Olharam para seus aliados e sentiram que na divisão que foi o Tratado de Versalhes, não lhes restaram mais do que migalhas. Por sua vez, os soldados italianos, profundamente afetados pelos horrores da guerra, tinham problemas para se reintegrar em casa. A percepção era a de uma Itália em decadência diante de um mundo que mudava muito rápido. Mussolini, posteriormente, quis capitalizar o sentimento de insatisfação que se apoderou da sociedade italiana após o fim do conflito bélico, fazendo um apelo à luta contra os partidos de esquerda, aos quais apontava como os culpados por este fracasso. Junto ao marxismo e às diversas formas de conservadorismo, as filosofias liberais e democráticas eram as que predominavam fortemente nos estamentos europeus daquela época. Aliado ao descontentamento social dos italianos, surge a crise de um Estado liberal italiano, incapaz, fraco, cujos cidadãos veem como responsável pela guerra. Mussolini se depara com este quadro de enfraquecimento moral, econômico e social do povo italiano.
E para agir politicamente, ele precisava de uma base. E é por isso que em Milão, no dia 23 de março de 1919, no Salão da Aliança Industrial e Comercial, na Praça San Sepolcro, fundou os fascistas italianos de combate. A palavra fácio vinha do faxes, um emblema de poder militar na antiga Roma, que simbolizava a força através da união. O chamado Programa de Santo Sepolcro, que é importante conhecer como a primeira base programática de Mussolini do fascismo, começava com um halo nacionalista, dizendo italianos: aqui está o programa de um movimento puramente italiano. Fim da citação? Este programa continha em seus pontos essenciais o sufrágio universal, que incluía o voto das mulheres, a jornada de trabalho de 8 horas e salários mínimos. A participação das organizações de trabalhadores no funcionamento e na administração das indústrias e serviços, e abro aspas quando essas organizações de trabalhadores forem dignas disso, moral e tecnicamente, fecho aspas. Também incluía fortes impostos sobre os grandes capitais, a modificação do projeto de lei sobre pensões, reduzindo a idade de 65 para 55 anos, a obrigação para os proprietários agrícolas de cultivar suas terras, com a ameaça de que aqueles que não o fizessem deveriam passá-las para cooperativas de trabalhadores. Por sua vez, a política imperialista seria uma característica constante do regime fascista que deveria estabelecer uma nova ordem política. Com a anexação de Fiume e da Dalmácia, que eram territórios onde havia tido uma importante presença italiana. Finalmente, as palavras contundentes expressas no terceiro parágrafo serão usadas por muito tempo. Mussolini dá ao seu movimento uma dimensão profundamente antissocialista, com o objetivo de se opor à linha maximalista do Partido Socialista Italiano. Os fasces de combate deverão servir para atrair as massas operárias para um novo sindicalismo nacional. Nesses começos, o movimento ainda não é um partido, mas se declara a si mesmo antipartido. Diante da crise do chamado Biênio Vermelho, Mussolini, cada vez mais agitador e perfilado, como o líder máximo do crescente movimento fascista, que cativava com sua aparência e seus seguidores. Com a sua imponente narrativa e estética de movimento nacional, popular e cultural, rapidamente se tornaram depositários do clamor nacional, que buscava mudanças diante de um grande descontentamento. O fascismo aceitava abertamente a violência como forma de luta do socialismo revolucionário. Eles adotaram seus métodos ao ver como na Rússia conseguiram tomar o poder ao utilizar tal instrumento. Mas para eles, isso era apenas um detalhe mais da história, já que o movimento nacionalista italiano era anti-bolchevique e antiliberal. Em uma época em que a democracia liberal era algo inovador, mas também falho aos olhos de muitos europeus, o fascismo buscava se posicionar com identidade própria de sua nação e de seu solo, o que efetivamente lhe rendeu em pouco tempo um grande aumento em membros e popularidade, ganhando suas primeiras cadeiras no parlamento. A doutrina fascista continuou se consolidando à medida que o movimento crescia. Uma leitura não fanatizada dessa corrente notará que o fascismo não era de esquerda nem de direita, nem socialista, nem capitalista, nem conservador, nem clerical. Para o fascismo, a unidade nacional está acima da luta de classes marxista ou do orgulho racial. Também despreza a democracia liberal, por considerá-la individualista e prejudicial para os laços comunitários do homem. O Estado fascista reivindica governar todos os campos, incluindo o econômico, em função da elevação nacional. Nas palavras do próprio Mussolini, o fascismo deve ser concebido acima de tudo em seu modo espiritualista. Abro aspas. Para o fascismo, o mundo não é este mundo material que aparece na superfície, onde o homem é um indivíduo separado de todos os outros, e está governado por uma lei que o impulsiona a viver uma vida de prazer, egoísta e momentâneo. O homem do fascismo é o indivíduo que é nação e pátria. Lei moral que une os indivíduos e as gerações em uma tradição e uma missão que instaura no dever uma vida superior. Fecho aspas. Por sua vez, Mussolini não era o único autor fascista, nem era a única autoria intelectual desse movimento. Havia autores, pintores, poetas, escultores, engenheiros
e outros elementos de uma fibra social italiana que, por meio do fascismo como elemento integrador, viam este como um mecanismo para reviver o patriotismo nacional, e que a Itália pudesse se tornar uma grande potência. O ano era 1922 e a oportunidade ideal se apresenta a Mussolini. Os vestígios do movimento sindical socialista haviam convocado uma greve geral na Itália. Mussolini declara que, a menos que o governo impeça tal greve, os fascistas o farão. E de fato, assim foi. Os fascistas derrotaram os grevistas e, diante de um governo mais fraco que o seu movimento fascista, viram com Mussolini a hora de tomar o poder. No dia 24 de outubro de 1922, Mussolini ameaçou dizendo que ou nos entregam o poder ou o tomaremos marchando para Roma no dia 28 de outubro de 1922. As milícias de Mussolini marcharam em colunas chamadas Os Quadrumbiri em direção à cidade, mas Mussolini não marcha com eles, pois apostava que o rei Vítor Emanuel III, como era próprio do sistema político italiano, fizesse um compromisso político com os fascistas e os habilitasse para que formassem governo. Enquanto Roma se enchia de camisas pretas, entre os dias 27 e 28 de outubro, houve frenéticas negociações nas quais o governo propôs ao rei Vítor Emanuel III assinar um estado de exceção contra os fascistas. Teria sido suficiente que o exército italiano estivesse presente para deter as esquadras vitoriosas de camisas pretas que entoavam canções nas ruas, esperando que a liderança oficial caísse. Mas isso não aconteceu porque um monarca atribulado seguiu os conselhos de seus assessores nacionalistas, que lhe disseram que chegar a um acordo com os fascistas era o mais apropriado. Enquanto isso, Mussolini esperava em Milão pacientemente pelos acontecimentos, até que finalmente recebe a correspondência escrita do rei, pedindo-lhe para formar um governo. Assim, ele pôs o pé em Roma ataviado negro como seus companheiros. Ao chegar, Mussolini diz ao rei: "Peço perdão a Vossa Majestade por ter que me apresentar com a camisa preta vestida de volta da batalha, felizmente incruenta que tive que lutar. Trago a Vossa Majestade a Itália de Vittorio Veneto novamente consagrada pela vitória, e sou fiel servo de Vossa Majestade." E é importante destacar que a ascensão ao poder do fascismo na Itália foi completamente legal, além de ser produto de um pedido formal do rei. O fascismo, como movimento político, possuía uma representação parlamentar minoritária, portanto teve que fazer um governo de coalizão com outros fatores políticos do país. A ascensão do Duce ao poder foi favorecida por uma situação puramente conjuntural, que muitos historiadores costumam omitir que grandes setores, incluindo a ampla classe média italiana, estavam satisfeitos com o fascismo como movimento de unificação nacional. Em tempos de desordem, o fascismo tinha apoio institucional e social de militares, empresários, banqueiros, burocracia e igreja. Embora a posse de Mussolini fosse extraparlamentar, sua liderança do país foi sustentada por meio de uma ampla coalizão no arco do legislativo, composta por fascistas, nacionalistas, populares, democratas sociais e alguns filofascistas independentes. Portanto, além de manter a presidência do governo, Mussolini manteve o Ministério do Interior e a chancelaria para si, mas delegou aos liberais de direita os ministérios de Indústrias e Comércio aos democratas sociais. Ele entregou a eles os ministérios do Trabalho e Obras Públicas. Para os nacionalistas, ele cedeu os ministérios das colônias e para os militares, os ministérios da Guerra e da Marinha. Em resumo, os fascistas controlavam o aparelho burocrático e administrativo do Estado italiano. Digo a vocês, multidão numerosa, que este será o século XX, será o século do fascismo, será o século do poder italiano, será o século no qual a Itália retornará pela terceira vez a ser diretora da civilização humana.
primeiros anos do governo Mussolini, em 1923 e 1924, foram marcados por uma abordagem tradicionalmente liberal. Já inclinado para um autoritarismo que estaria destinado a transformar o Estado italiano, de acordo com a visão fascista, com o apoio, sim, da maioria dos italianos. Começa assim a desmoronar o sistema parlamentar e a representação política baseada em eleições, e as transformações do Estado central e suas instituições periféricas são colocadas em movimento. No dia 3 de dezembro de 1922, Mussolini e seus apoiadores já haviam obtido plenos poderes do parlamento para executar uma reforma administrativa. Mas, investido de plenos poderes, o governo fascista não se limitou a adotar disposições administrativas, mas aspirou a construir um aparelho que permitisse a integração do partido no Estado. Assim como criar uma rede de poderes paralela à tradicional, conhecida como o duplo Estado, consolidando assim uma milícia própria e o chamado Grande Conselho do Fascismo. Desde o início de seu governo, Mussolini conta com uma forte recuperação econômica. Os produtos italianos penetraram os mercados americanos e europeus, e o liberalismo econômico industrializador governava à vontade, fortalecendo a economia. Igualmente, foi realizada uma profunda reforma tributária para abolir impostos diretos e extraordinários e com salários congelados. Deixaram que o livre mercado governasse os aluguéis. Durante os quase 20 anos de governo de Mussolini, antes da Segunda Guerra Mundial, com uma política econômica singular que não pode ser enquadrada em nenhuma teoria tradicional, a Itália contava com uma economia mais sólida do que a de seus pares europeus. Começa assim o desenvolvimento do Estado corporativo fascista. Este corporativismo fascista buscava organizar a economia em grandes sindicatos ou corporações para cada setor, cujas decisões seriam tomadas pelos trabalhadores, empresários e funcionários fascistas, para alcançar em conjunto uma relação harmoniosa e justa em contraposição à luta de classes marxista. Considerava-se a empresa privada como o instrumento mais útil economicamente para o interesse da nação. Mas o diretor da empresa era responsável perante o Estado, que guiava a nação como um todo. Na área educacional, impôs-se a doutrina da instrução clássica do ginásio-liceu para formar cidadãos integrais e as elites dirigentes, tanto mentalmente quanto fisicamente, sob a tutela da Igreja Católica. Culturalmente, a ação governamental buscava transformar e elevar o cidadão no trabalho, na educação e na religião. Era um propósito nacional de nivelar as consciências através da exaltação do dinamismo heróico e dos instintos guerreiros. Nas palavras de Mussolini, o fascismo concebe a vida como luta, considerando que cabe ao próprio homem conquistar a vida que seja realmente digna dele. Assim também se refere à nação e à humanidade. Daqui, o elevado valor da cultura, religião, arte e educação, assim como o valor essencial do trabalho com que o homem vence a natureza. A vida, como o fascista a concebe, é séria, austera, religiosa, inteiramente voltada para um mundo, sustentada pelas forças morais e responsáveis do espírito. O fascista despreza a vida confortável. Fecho as aspas. Em agosto de 1924, após o enfraquecimento de uma oposição política atomizada, a ação repressiva da milícia e o aumento da popularidade do partido fascista. Um grupo de 15 membros apresenta a Mussolini uma proposta de reforço das ordens executivas, sindicais e corporativas, para que o chefe de governo deixasse de responder a um parlamento anódino e que, de forma primum inter pares, respondesse unicamente ao rei. E assim foi no ano seguinte, em 1926. Foram conferidas ao Poder Executivo plenas competências legislativas. Com isso, a ditadura de Mussolini é formalmente instalada ao estilo romano. Com isso, apelando à urgente necessidade de estabilidade na Itália, vieram as chamadas Leis Fascistíssimas de 1926. Para defender a nova ordem estatal, foi introduzida a pena de morte. Passaportes de opositores foram anulados para impedir sua fuga do país. Meios de comunicação antifascistas foram fechados e os subversivos perseguidos. Os vestígios parlamentares que se opuseram tiveram uma situação muito ruim, com a sua imunidade parlamentar violada e com deputados comunistas agitadores detidos, como o famoso Antônio Gramsci. Nesse mesmo ano,
Ocorre uma mudança ministerial na pasta econômica que significa um abandono do liberalismo e uma aproximação ao protecionismo estatal. Acompanhado de uma maior assistência social e de obras públicas, as grandes empresas foram as mais beneficiadas. A moeda italiana se valorizou em relação à libra esterlina, e isso resultou em uma forte deflação de preços, favorecida pela restrição de crédito e uma maior austeridade no Banco Central. Segundo a doutrina fascista, o Estado só deve intervir na produção econômica quando a iniciativa privada é insuficiente ou ausente, ou quando esta toca os interesses políticos do Estado. O governo de Mussolini influenciava a propriedade privada, mas não a nacionalizou nem controlou completamente. Mais do que isso, as grandes empresas desenvolveram uma aliança estreita com o Estado italiano. Na virada dos anos 30, a Itália já era um regime de massas. Com o Estado liberal desmantelado, apesar da manutenção do Estatuto Libertino de 1848, o Estado já havia mudado radicalmente em conteúdo e forma, com Mussolini à frente como chefe supremo da Itália. Já a diplomacia nos anos 30 sob o regime fascista é marcada pelo expansionismo. Mussolini e seus asseclas viam com absoluto desprezo que o Tratado de Versalhes concedeu tão pouco à Itália em comparação com o resto dos aliados, e se concentraram na importância regional do mar Mediterrâneo, ao qual chamavam de Mare Nostrum, o nosso mar. Assim surge a necessidade pelo controle da área, de suas águas e de suas terras, e começa a disputa pela conquista africana, na qual as colônias italianas da Líbia, Eritreia e Senegal foram de vital importância, já que lá o exército italiano, impulsionado pelo aparato militar estatal, exibe sua superioridade evidente perante os locais, gerando até mesmo um desprezo internacional para o governo fascista por causa da desproporção do combate. Neste período, os alemães nazistas decidem anexar os territórios que consideravam tradicionalmente seus, o que causa conflitos com Mussolini, mas que, em prol da cooperação entre nações nacionalistas europeias, permite que os italianos do norte e da Áustria, regiões das quais a Itália era protetora, fiquem de certo modo sob a tutela do Reich. A declaração de guerra foi entregue aos embaixadores da Grã-Bretanha e da França. Povo italiano, corra para as armas! Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Mussolini declara a Itália como não beligerante. O país buscava se recuperar dos embargos econômicos e do colapso da Bolsa de Nova York. Mas a propaganda fascista impulsionou o país a entrar no conflito. A retórica do próprio Mussolini, altiva, impetuosa e desejosa de que a Itália tivesse um lugar no Olimpo do Teatro das Nações, exigia isso. Portanto, em menos de um ano, passamos da chamada paz armada para a intervenção com a Alemanha. E é aí onde os erros de Mussolini como estrategista militar custariam a guerra para a Itália e, por extensão, ao Reich alemão. A Itália decide entrar na guerra em 10 de junho de 1940, atacando a França, tomando a cidade costeira de Menton. Sobre Mussolini, em privado, Adolf Hitler disse: "Primeiro eram demasiado covardes para participar, e agora tem pressa para repartir o butim." Ele diz isso depois que a Alemanha já havia confortavelmente ocupado Dinamarca, Holanda, Noruega e Bélgica com a efetiva Guerra Relâmpago. Mas neste contexto, ocorre a Mussolini enviar, abro aspas, 8 milhões de baionetas contra as democracias plutocráticas e reacionárias do Ocidente que haviam obstaculizado a marcha para a frente e a existência do povo italiano. Fim da citação. Mas a realidade é que seu exército não estava nada bem equipado. Não tinham organizado uma economia de guerra. Em setembro do ano 40, enquanto os céus de Londres tremiam com as bombas do Luftwaffe, os exércitos do general Graziani, a serviço de Mussolini,
entraram no Egito até o oásis de Sidi el-Bahani com a intenção de tomar o canal de Suez nas mãos dos britânicos. Mas o péssimo equipamento italiano e a contraofensiva inglesa de dezembro fizeram com que os italianos se retirassem e perdessem cidades de forma sucessiva, uma após a outra: Tobruk, Somália e Etiópia, onde 100.000 soldados italianos são feitos prisioneiros. Em maio de 1941, o Império Italiano de Mussolini já estava desmoronando. Hitler estava furioso com a incompetência do seu aliado, que preferia se concentrar, escrever e se exercitar em seu grandioso palácio, enquanto suas tropas perdiam em todas as frentes. Os soldados italianos, pessimamente equipados, morriam nos pântanos balcânicos nas mãos da guerra de guerrilha dos partidários de Tito. Tudo isso havia causado sobre um Mussolini fumante e compulsivo uma dor abdominal terrível, produto de úlceras estomacais que o incapacitavam. Aquele homem, que se caracterizava por fazer grandes banquetes e refeições suculentas, foi reduzido a refeições de leite morno e papas de fruta para poder se manter alimentado. Os alemães se aliaram aos japoneses e estes atacam Pearl Harbor. Assim, os Estados Unidos da América entram na guerra. Os italianos comuns viam seus filhos indo para a guerra e não retornando. Portanto, greves de fome eram organizadas e havia um enorme absenteísmo no trabalho, causando uma paralisação do aparato produtivo nacional que os fascistas tanto se esforçaram para promover. Em julho de 1943, os alemães se alinham para a frente soviética e as coisas ficam ainda mais complicadas. Após as derrotas, um golpe de Estado contra Mussolini é planejado na Itália em 1943. Até o 10 de julho, os aliados já haviam tomado a Sicília. O grande conselho do fascismo, com Galeazzo Ciano, o genro de Mussolini, com o general Vittorio Ambrósio e com o rei Vittorio Emanuel. No dia 24 de julho, eles discutem a situação militar e, em uma votação dividida de 19-8, pedem a Mussolini que renuncie ao poder. Era a primeira vez em uma década que alguém além dele tinha poder legal ou marcial. No dia seguinte, ele é detido e levado pelo capitão Paolo Vignieri para diferentes casas porque temiam por sua segurança. Seus captores não sabiam como lidar com ele. Ele não pôde trocar de roupa e, depois de muito tempo renegando a religião católica, começou constantemente a pedir para falar com um padre católico para fazer sua confissão. Por fim, eles o conduzem ao Hotel Campo Imperatori, um prédio vermelho nas encostas dos Montes Apeninos, no centro da Itália, de onde ele só podia ver, da sua janela, as pradarias acima de Roma. Aquela vida de grande poder tinha mudado drasticamente. De filho de ferreiro, mestre, jornalista, sindicalista e chefe supremo da Itália, para estar detido em um simples hotel. Só podia fumar e pensar. Mas um dia viu como vários aviões aterrissam nas pradarias em frente ao hotel, e deles emergem homens uniformizados de preto, fortemente armados, avançando em direção ao hotel. Um deles, o tenente-coronel nacional socialista Otto Scorsese, das Waffen-SS Nazis, era o comandante da operação para o resgate do Dulce. Os captores da guarda italiana fugiram aterrorizados 10 minutos depois, sem disparar uma única bala. Chega um avião bimotor para levar Mussolini até Hitler. Mussolini estava confuso, temia pelo que os aliados lhe fariam, mas ainda mais temia os alemães que o levaram à força de pistola. 14 de setembro. Mussolini chega a Rotemburgo com muita fanfarra e é recebido por Hitler, sorrindo ou com um aperto de mãos em público para manter as aparências. Porque em privado, a repreensão foi terrível, pois a guerra não estava indo nada bem na Itália. Após a prisão de Mussolini, o rei Vítor Emanuel e os fascistas tentaram fazer as pazes com os aliados, traindo o pacto que tinham com a Alemanha. Algo que enfureceu Hitler, que ordenou a ocupação da metade do norte da Itália, incluindo Roma. O Führer disse a Mussolini: "Serei claro, o norte da Itália será forçado a imitar o destino da Polônia atual, se você não quer reacender a aliança entre Itália e Alemanha, assumindo um novo Estado e governo." Dessa forma, Mussolini aceita a proposta e instala em Milão a República Social Italiana, um estado fantoche da Alemanha nazista, que durou 600 dias, nos quais Mussolini realmente não governou,
mas principalmente dava discursos. Em 4 de junho de 1944, os aliados chegam a Roma e Mussolini prepara a sua rendição para ir à Suíça. Mussolini passa os meses seguintes em profundo estresse. O avanço das tropas aliadas após o 500 e a 500 com a tomada de Paris fazia com que Itália e Alemanha fossem os únicos remanescentes da guerra na Europa. Portanto, Mussolini abandona a esperança de fazer a paz com os aliados e se dedica à esperança de que os alemães ganhem uma guerra de desgaste. Esperou que o general Francisco Franco o aceitasse na Espanha e se dirigiu para Milão em 18 de abril de 1945 para orquestrar sua fuga do país, surpreendendo-se com a notícia de que alemães e italianos estavam preparando uma rendição. Diante da derrota iminente das forças do eixo, decide partir de Milão para a Suíça para de lá tentar chegar à Espanha. Com ele, alguns soldados das Waffen-SS o escoltavam por caminhos do norte da Itália para levá-lo até a Suíça. Na manhã do dia 27 de abril, o veículo em que Mussolini estava foi parado por uma patrulha de partidários italianos comunistas, sob o comando de um comunista sanguinário chamado Urbano Lázaro, que na guerra de guerrilhas colaborava com os aliados contra os fascistas. Quando os partidários viram o rosto daquele homem que estava em estátuas, cartazes, jornais e fotografias, o reconheceram imediatamente, e as SS alemãs o entregaram, esperando assim evitar um tiroteio e que lhes permitissem a fuga do país. Benito Mussolini estava encurralado e temia por sua vida. Os homens que o capturaram o transferiram com sua namorada, Clara Petacci, de esconderijo em esconderijo durante as próximas 24 horas. Na manhã do dia 28 de abril, em uma casa humilde de Dongo, eles são colocados em um Fiat até a vila de Iulino de Mesegra, lá, diante das portas da Vila Belmonte. Mussolini e sua namorada foram executados sem uma palavra sequer. Depois de mortos, continuaram batendo e desfigurando o homem forte da Itália. Levaram-nos a Milão no dia 29 de abril de 1945. São exibidos em um posto de gasolina, pendurados em ganchos para carne de gado, onde foram submetidos a todo tipo de ultraje por uma multidão. Esta foi uma humilhação sem paralelo na história, que os detratores do fascismo justificam como forma de confirmar a morte do homem, que deveria, segundo o credo democrático, enfrentar a justiça antes de ser pendurado de cabeça para baixo na rua. Depois de ultrajar seus corpos, o cadáver do que foi o líder máximo italiano foi colocado em uma caixa de madeira e feno e enterrado em uma tumba anônima. Pouco após o final da guerra, no dia 22 de abril de 1946, os restos de Mussolini foram roubados do cemitério de Muskoku por um grupo de fascistas. Os restos dele foram recuperados vários meses depois e, em 1957, foram inumados na capela de Predápio na sua cidade natal. Assim, foi a vida do homem forte da Itália, Benito Mussolini, filho de ferreiro, professor, agitador, sindicalista e ditador, que passou para os anais da história como um dos responsáveis pela ascensão e queda de uma das correntes políticas mais inovadoras do século XX, assim como uma das mais rejeitadas e menos estudadas desde sua própria origem. Esperamos que tenham gostado deste documentário e convidamos vocês a compartilhá-lo em suas redes sociais e com seus conhecidos. Pedimos que se inscrevam no canal, deixem um like e ativem o sino para notificações. Aqui é Reinaldo Carrillo e você está ouvindo a Nova Enciclopédia. Obrigado.